Oi, que bom que você fará comigo o passeio virtual da história da Estação da Luz. Já deu uma olhada aqui na galeria, que legal? E anexos, não é só a Estação da Luz. Vamos conhecer juntos este belo passeio. Vamos lá? Olha, começa por aqui. Vamos ver o que tem aqui. Quem será este homem? Nossa, que galeria mais incrível! Vamos ver? Olá! Estou feliz em querer conhecer a história da Estação da Luz. Sabe quem eu sou? Eu sou o Mauá. Eu que implantei as primeiras ferrovias do Brasil. Comecei no Rio de Janeiro construindo o trecho Magé-Petrópolis, mas a Estação da Luz tem uma história muito especial. Vamos conhecer? Aperte os cintos e boa viagem! Nossa, o Irineu Evangelista de Souza. Esse foi importante para a existência da Estação da Luz. Ele era conhecido como Barão de Mauá, foi um importante empresário e empreendedor brasileiro do século XIX. Tanto que já fizeram filme, documentários e teses sobre ele até hoje. Ele desempenhou um papel fundamental na industrialização e modernização do Brasil imperial. Nasceu em 28 de dezembro de 1813, no Rio Grande do Sul. E por que ele tem ligação com a Estação da Luz? Ele implantou as primeiras ferrovias do país e uma delas foi a Estrada Santos a Jundiaí. Ele foi o principal impulsionador deste projeto, investiu recursos significativos e se dedicou muito para que a ferrovia tornasse realidade, onde a Estação da Luz foi criada para atender os cidadãos da cidade de São Paulo. Que interessante! Vamos ver o que é que fala aqui da Estação da Luz. A atual Estação da Luz foi entregue em 1901 e desde então encontra-se bela no bairro da Luz. Nos últimos anos, ela passou a abrigar o Museu da Língua Portuguesa e agora 2 cafés, um no térreo e outro ao lado da torre do relógio, com vista privilegiada de 360 graus e do parque. Que legal! E o que nós temos para falar da Estação da Luz? Pois bem, a galeria fala sobre a Estação da Luz, mas para quem não sabe, a estação tem muita história e uma das curiosidades é que, na verdade, foram 3 estações. Mas voltando para a ferrovia, a Estrada Santos a Jundiaí foi a primeira em São Paulo e a construção começou em 1850. E com isso, as estações foram construídas para atender o escoamento da produção do interior para o Porto de Santos. Esta, que é atual, tornou-se o marco arquitetônico e cultural da cidade. Acho que essa visita vai me surpreender e acho que vai te surpreender também. Vamos explorar? Do outro lado, fala sobre o Mauá ainda. Vamos ver o que tem aqui. Olha, Visconde de Mauá. Vamos ver aqui. Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, 1813 a 1889. Foi um político, comerciante, industrial e banqueiro brasileiro, o primeiro. As suas maiores realizações são a implantação da primeira fundição de ferro, o estaleiro do país e ferrovia. Em São Paulo, iniciou a Estrada Santos Jundiaí e vendeu a São Paulo Railway. Interessante. Vamos ver como é que começou essa história da ferrovia? Da vida. Em nome do Império, cuja grandiosidade exige iniciativas como essa, batizo a locomotiva de Baronesa. Esse é o Mauá. Por que Baronesa?
Esse é o Dom Pedro II. Porque a partir de agora, por suas contribuições ao progresso do Império, Irineu Evangelista de Souza é o Barão de Mauá. Quando ele ganha o título de barão, se torna um nobre. Isso é muito importante para uma nobreza, para uma sociedade de corte, no sentido do status social e político. Ele ganha prestígio a contragosto do imperador. Daí a história do nome Barão de Mauá. As más línguas da corte dizem que o nome foi escolhido a dedo, porque Mauá significaria, nesse homem, algum mal há. Entendeu? O sistema de nobreza do Império era o sistema de nobreza por mérito. Então tinha uma gradação, né? O Estado ia te premiando pelo serviço que prestasse ao Brasil. Qual o serviço que Mauá prestou ao imperador? Construiu uma estrada de ferro que ligava a Baía de Guanabara à Serra Acima. O que é a Serra Acima? É o Vale do Paraíba. Né? E isso é muito importante porque essa região é a região do café. O café tinha um valor agregado alto, era uma fonte de receita muito grande, e para que ele pudesse se expandir interior adentro, você tinha que criar um meio de transporte mais eficiente. Naquela época, você descia o café lá de Campinas no lombo de mula. Imagina você quando chega à ferrovia. Olha o impacto que isso traz. Os trens precisam cruzar o país de norte a sul. Mas antes disso, um trecho em especial precisa ser construído. Sem ele, todos os outros podem cortar o Brasil inteiro, que vai ser o equivalente a sair do nada para chegar a lugar algum. Eu encomendei estudos, meus amigos, os mais apurados. E a partir de agora, eu vou me dedicar a construir a ferrovia Santos-Jundiaí. Mauá sabia dessa nova fronteira agrícola do café de Campinas em direção ao oeste. Uma região onde a ferrovia, ligando Santos a Jundiaí, tem um papel fundamental. Isso não quer dizer que todo mundo achasse uma boa ideia. Tinha gente que achava que era uma maluquice, que era um esforço, era muito caro e os resultados não estavam à altura disso. Tudo que é novo causa impacto. Você pensar que você tem que pegar uma ferrovia que vai vencer 800 metros de desnível, que é a altura da Serra do Mar, numa distância curta, realmente é uma coisa complicada. Também o trabalho de devastar verdadeira mata, florestas e também desgaste de morros, até fazer com que essa estrada de ferro consiga chegar num ponto que possa ser possível a descida da serra. Mas o Mauá, que era um cara genial, ele quebrou um tabu. Ele enxergava bons negócios, ele tinha recurso para investir e ele tinha muita capacidade de obter recursos, de obter financiamento. Nobody in Brazil seems to be ready to such venture, Mr. Rothschild. Therefore, I turn to you, sir. I see you ventured yourself already. 14 kilometers? Yes, Mr. Rothschild. The very first railroad in the history of Brazil. Listen, Mr. Irineu. You seem to be an interesting type. However, I must make a comment or two. This is a risky enterprise, largely because Brazil doesn't have any history of this kind of investment. But, Mr. Rothschild, that's exactly... I agree with you. I can't see how a Brazilian entrepreneur can pull this off. Unfortunately, Mr. Irineu, this business does not interest us.
Inglaterra era a grande modernidade cosmopolita daquele tempo. E o Mauá, desde criança, teve uma educação inglesa. Eu diria uma educação contábil, de comerciante inglês. E ele ambicionava, na verdade, ser uma espécie de Rothschild da América do Sul. Ele achava que era o inglês dos trópicos, de alguma maneira. Talvez ele tivesse uma imagem um pouco idealizada do que eram os ingleses, do ponto de vista da prática de negócio, porque a gente sabe que o capitalismo inglês, como todo capitalismo, é selvagem e feroz, né? O mercado não é para é o lugar onde os fracos não têm vez. Eu estava encurralado. No Brasil, ninguém tinha dinheiro para ser meu sócio num projeto tão audacioso. Ou eu convencia Rothschild, ou eu perdia a ferrovia. Do ponto de vista empresarial, não tinha ninguém à altura do Mauá no Brasil. Tinha que vir de fora mesmo. O Rothschild já tinha essa presença no Brasil desde a independência, porque ele vai estar por detrás do primeiro empréstimo para o reconhecimento da independência do Brasil frente a Portugal. É a primeira dívida do Brasil, né? Os Mauás ingleses, que são os Rothschild, né? Que era a família que prestava dinheiro, né? Que era a principal credora do Brasil na época. Mesmo o banqueiro Rothschild tendo recusado a minha proposta, nós tínhamos algo em comum. Câmbio sempre foi um negócio que me interessou. Eu tinha informações de quando e como os empréstimos ingleses aconteceriam. E isso era uma vantagem que nenhum inglês tinha. Mr. Irineu, what a surprise to have you back so soon. Are we going to talk about railroad once again? Unfortunately not. Actually, I just came to collect the amount you owe me. Um susto. Quer dizer, o mais importante banqueiro da Europa descobre um sujeito lá no fim do mundo que é capaz, inclusive, de montar um tipo de engenharia e de negociação que ele, se não ficar esperto, pode se ferrar. So it was you who thrust into my foreign exchange operation. I did not expect Brazil to have businessmen with such kind of refinement. Refinement enough to build one of the most important railroads in the world, sir. Ao chamar a atenção de Rothschild, atravessando seus negócios na variação cambial brasileira, eu consegui o sócio necessário para começar as obras da ferrovia Santos-Jundiaí. Minha associação com Rothschild ainda atraiu outros importantes acionistas estrangeiros. Um empreendimento vultosíssimo, era uma coisa realmente extraordinária. Para vencer esse desnível da Serra do Mar, foi adotado o sistema funicular com patamares. Um veículo chamado serra-breque se ligava num cabo de aço que era puxado por uma máquina fixa. E aí eles iam vencendo os planos inclinados até chegar no alto da Serra do Mar. Realmente foi uma obra de grande impacto, porque foi o maior sistema funicular que se instalava no mundo naquela época. Conseguiu ser inaugurado em 1967, por causa que o Irineu teve problemas financeiros e acabou vendendo para São Paulo Railway, que finalizou essa empreitada. Mas como que eram as estações nessa época? E como era a Estação da Luz dessa época? Vamos descobrir? Nós temos aqui na lateral mais coisas da galeria. Vamos ver? Olha só que interessante. O início. Vamos ver o que tem para mostrar esse início da ferrovia? Olha, tem alguns mapas também. Vamos explorar esta parte aqui inicial. Então, vamos começar pelo mapa, vai. Antes de ver a estação, a primeira estação. Esse parece ser o mapa mais antigo. Então, vamos lá.
Vamos ver o que ele tem para nos dizer. Em 1810, primeiro mapa existente na cidade de São Paulo, onde apresenta o jardim público e a atual Rua Mauá, já existente. Então, olha só, aqui é a Rua Mauá. A Estação da Luz, ela pega este pedaço aqui, atual Estação da Luz. E aqui é o atual Parque Jardim da Luz, antigo jardim público. Então, em 1810, a gente ainda não tinha as estações, nem a ferrovia, então o jardim ia até a Rua Mauá. E aqui é a Brigadeiro Tobias. Nessa época, ela se chamava Rua Alegre. Olha só como é que tudo começou. Vamos ver este outro mapa então, se não tinha ainda a ferrovia. É parte do mapa imperial da cidade de São Paulo, em 1855. Ainda não tinha ferrovia, mas já tinha começado. Lembra que é 1850, né? Já apresenta o desenho da estrada férrea, exatamente, porque tudo começou em 1850. E do bairro planejado do Campos Elíseos. Então, essa linha pontilhada aqui já era um primeiro traçado da ferrovia que ia passar exatamente em cima do jardim público. E aqui a Rua Mauá, tá meio torto, né? O mapa, mas já se tinha um desenho aqui. Mas ainda a ferrovia não tinha sido inaugurada, a estação ainda não era existente. Então, vamos para estes outros mapas que estão aqui. Ver o que eles têm para nos dizer. Aqui parece que está mais desenhado. Acho que esse aqui parece ser mais novo. Não, vamos então em cima deste aqui. Vamos ver que data que é. Planta da cidade de São Paulo de 1868. Opa! A estação já tinha sido inaugurada, a estrada férrea já tinha sido inaugurada, já estava funcionando. Um ano após a inauguração, olha lá, da Estação da Luz. Companhia Melhoramentos de São Paulo, Indústria de Papel, a referência do mapa. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui é a primeira Estação da Luz. E aqui é o Jardim Público. Hoje, Parque da Luz. E pegava um pedacinho só, né? Olha só, as casas aqui, a Rua Mauá. E olha como é que a estação era bem pequenininha. E ela era bem próxima à Rua Brigadeiro Tobias, antiga Rua Alegre. Então, vamos procurar a Estação da Luz. Aqui nós temos várias casas, né? Vamos ver esse aqui, que é uma casinha simples. O início. Em 1859, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, e um grupo de pessoas convenceu o governo imperial pela Ferrovia Santos a Jundiaí. Inglesa ganha a concessão e inaugura a primeira Estação da Luz, 1867. Ela era pequena e acanhada. Olha só como era a Estação da Luz. Era uma pequena casinha, tinha aqui umas entradas, e aqui provavelmente deveria ser para armazenar alguma coisa, e aqui a linha férrea, uma única linha férrea, e aqui atrás a Rua Mauá. Olha aqui. Que interessante, né? E essa é a única foto que existe dessa estação. Então, primeira Estação da Luz era na Rua Mauá. E essas outras estações? Vamos ver aqui. Segunda estação. A segunda estação no Bairro da Luz torna-se realidade com um saguão maior, divisões novas e ganha um novo piso. O primeiro andar. O bairro começa a ser o local de maior visibilidade do público, principalmente pela facilidade de ir a Santos.
ou interior, em uma época sem automóveis. Por quê? Porque a ferrovia começou a abrir para as pessoas poderem ir para outras cidades também. E aí, olha só, aqui é a plataforma, aqui é o primeiro andar, e já está diferente do que era a primeira Estação da Luz. Lembrando, eu não sei se nas outras fotos vai falar sobre isso, essa estação ela só foi estendida, ou seja, ganhou mais um andar, foi ampliado, ela está exatamente no mesmo lugar da primeira Estação da Luz, ou seja, de frente para a Rua Mauá. Vamos ver agora essa aqui, o que está falando. Área de gare da segunda estação. Aqui a gente já consegue ver a linha férrea. Foto da parte interna da segunda estação, onde tem a gare, plataforma. Então, 1890, já bem mais para frente da inauguração, foto do Militão de Azevedo. Olha só aqui, já tem duas linhas férreas, já não é mais uma linha férrea só. Vamos ver essa foto aqui, então. Uma foto do alto, a gente consegue ver a Rua Mauá aqui. Aqui é a segunda Estação da Luz, provavelmente a Rua Alegre está por aqui. Ó, tem aqui até uma indústria. Aqui este prédio ainda existe até hoje na Rua Mauá. Vamos ver o que fala aqui. Foto aérea da parte interna da segunda estação, apresentando a gare. Foto tirada da antiga torre mirante do Jardim Público, atual Parque Jardim da Luz. Olha, tinha um mirante no Parque da Luz. Inclusive falam que era a primeira construção alta que existia na cidade. Em frente à estação, o grande edifício. Nesta época, haviam hotéis para atender os turistas, é esse prédio aqui. Esta construção existe nos dias atuais. Também é do Militão, em 1890. E vejam só aqui, dá para ver um pouquinho mais ampliado, né, a gare da estação. E o prédiozinho, com um prédio aqui lateral, já estava bem mais ampliado. Agora vamos ver essa outra foto aqui, que está falando. A parte da frente, olha só, da segunda estação. 11 anos após a criação no mapa, se a estação foi ampliada no momento, a confecção do mapa de 1877. A estação já tinha 3 anos. Porque, vamos ver o mapa de 1877, que lá já mostra que já tinha uma estação de 2 andares. Então, está falando que provavelmente a estação já tinha uns 3 anos. A entrada, assim como a primeira estação, era na Rua Mauá, próximo à atual Rua Brigadeiro Tobias. Foto de 1880. Olha só, pessoal, olha aqui a charretezinha. E aqui era a entrada da estação. Era simpática, né, a estação. Vamos tentar achar o mapa em que ele está falando aqui. É esse aqui. Vamos ver. Este mapa, para mim, eu considero como sendo o primeiro mapa turístico da cidade de São Paulo. Vamos ver o que está falando. Segunda estação. Acho que tem alguma coisa errada aqui. 10 anos depois da inauguração da ferrovia da primeira Estação da Luz. Parte do mapa da capital da província de São Paulo, 1877, por Fernando de Albuquerque e Julius Martin. Olha só, a torre onde o Militão tirou a foto do Jardim Público. O trenzinho, e aqui está a Estação da Luz, 2 andares. Nessa época, o Jardim Público, eles reformaram e colocaram a entrada pela Avenida Tiradentes. Olha só, a entrada era por aqui. Hoje a entrada é aqui pela lateral. Bem interessante, né? Aqui já tem a Cruz de Malta, alguns elementos aqui históricos do Parque da Luz.
E este último mapa aqui? O que será que tem nesse último mapa? Vamos ver. A área da linha férrea já estava estendida, avançando mais para o jardim público. Assim, a área que seria para a terceira estação da luz já existia para sua construção e se manteria a segunda estação até a liberação da terceira e atual estação da luz estar pronta. Parte da planta geral da capital de São Paulo de 1897. Então, aqui está mostrando que mais uma vez pegou um pedaço da área do jardim público para que aqui é a segunda estação, fosse para cá e construísse a terceira e atual estação da luz. E vai ter mais coisas aqui referente a essa estação aqui, a primeira e a segunda. Vamos ver. Então, vamos sair daqui, a gente já viu aqui todas as fotos. Vamos aqui para a parte da construção da estação da luz atual. Vamos ver o que fala sobre esta planta. Projeto da Estação da Luz. Este foi o planejamento mostrando a fachada lateral da atual Estação da Luz, a terceira, onde começa a ampliação da estação no fim do século XIX, por Charles Henry Driver, 1897. Charles Henry Driver, o inglês que projetou a Estação da Luz. Olha só, aqui é a lateral, mas a gente normalmente fala que é a parte de trás. A Rua Mauá está deste lado aqui, a Praça da Luz está desse lado aqui, o Parque da Luz está desse lado, aqui é a entrada da estação, e aqui é a torre, que ela está mais próxima deste lado da estação. Então, vamos ver o que o livro fala. Erguida durante as obras de duplicação das linhas da São Paulo Railway, ou seja, quando foi inaugurar essa estação, foi também porque houve duplicação das linhas da ferrovia. Conforme o projeto do arquiteto inglês Charles Henry Driver, o edifício da Estação da Luz, ao contrário do que comumente se afirma, não se inspirou em uma estação existente em Melbourne, na Austrália. Esta última construção, chamada Flinders Street Station, é posterior à nossa estação. O projeto resultado de um concurso internacional promovido em 1899, ganho por 2 funcionários da estrada de ferro local. Erguida em 1905 e 1910, é parecida com a Estação da Luz graças à presença de uma torre igualmente esguia e paramentos de tijolos vermelhos combinados com paredes pintadas na cor ocre. A aparência da estação australiana, no entanto, é mais maciça do que a da nossa e o seu estilo arquitetônico não apresenta elementos decorativos inspirados na Renascença setentrional, ao contrário do que ocorre na Estação da Luz. De proporções monumentais, a Estação Paulistana apresenta gare com vão de 29 metros, torrões com coberturas de zinco, estampado e elementos de ferro fundido e aço pré-fabricados. Olha só, nessa época já tinha peças pré-fabricadas. O material de construção foi, ao que se diz, todo importado. Você sabia disso? Então, essa estação realmente é uma estação ícone da cidade. Vamos fazer então a leitura deste projeto. Do lado esquerdo, nós temos a Praça da Luz. Tem uma linhazinha, a gente consegue ver que tem a construção para baixo. Então, essa linhazinha aqui do lado esquerdo é a rua e o projeto realmente foi feito para que a gare, a plataforma, fosse para baixo. Passado a torre,
nós temos mais um desnível, onde passaria as linhas do trem. E do original, nós vemos uma diferença entre as duas torres. Por cima da gare, ele é arredondado, com as tais peças pré-fabricadas. E no projeto, ele seria reto. O restante está igual ao que foi construído. Vamos ver aqui as fotos da construção. Olha só, nós temos aqui algumas fotos da construção. A construção foi em material importado e viajou de navio, que foram pregos, tijolos, madeira, pinho de riga irlandês, telhas cerâmicas de Marsella, da França. Nesta foto, as estruturas metálicas começavam a ser colocadas. Os mecanismos de montagem foram pré-moldados, como eu tinha dito antes. Olha que interessante. Nós estamos exatamente na mesma posição que o projeto que a gente viu agora. Então, a torre sendo construída aqui, aqui está o jardim, aqui está a Rua Mauá, e olha aqui no fundo quem ainda está presente. A segunda estação da luz. Por quê? Porque o trabalho continuou, a ferrovia continuou funcionando, enquanto construía a estação da luz. Então, eles mantiveram a segunda, e aqui tem o trem, né, passando, para poder atender a estação, e enquanto isso eles iam construindo a estação da luz. Esta parte aqui é a parte que eles falaram que é pré-moldada. Olha, 1900, revista São Paulo, Runway, 12 de 1939. Como a gente vai entendendo como que foi configurado toda a história, né, em cima da Estação da Luz. A estação está sendo finalizada. Olha que interessante, nós estamos vendo o mesmo ângulo que o projeto. Tá a torre, aqui a Rua Mauá. Vale destacar o seguinte: até então, essa Rua Mauá, que eu me refiro sempre, não era chamada de Rua Mauá. O nome da rua era Rua da Estação. Por quê? Porque a Estação da Luz era na Rua Mauá. Então, eles chamavam essa rua de Rua da Estação. A Rua Mauá veio depois que a Estação da Luz veio para o lado de cá, tá? E aí, o que está falando aqui? A estação está sendo finalizada, o projeto não foi inspirado em uma estação australiana, em Melbourne, porque inaugurou depois da luz. Ok, a gente já viu isso aí. A estrutura metálica tem 150 metros, essa estrutura aqui, de comprimento, bem como o edifício, fachada, com uma torre de 50 metros. Essa torre aqui. Que bonitinha, ela começou a ficar sendo finalizada, né? Bem legal. Presta atenção nessa parte aqui. Aqui, não sei se vai ter depois foto, mas tem as siglas da São Paulo Runway, dos 4 lados. E todas essas construções, essas torrezinhas aqui, que tem na Estação da Luz, são iguais. Então, vamos ver agora esse lado de cá. O que nós temos aqui do lado de cá? Vamos virando. Olha, tem mar. Que legal. Vamos ver aqui, o que tem aqui? Tem mais foto, olha, da estação, da construção. Vamos nessas aqui que estão ainda na fase de construção. Vamos ver aqui. Construção em 1899. Então, a estação atual, ela foi inaugurada em 1901, ou seja, é uma foto de mais ou menos 2 anos. Quais são as primeiras diferenças que a gente consegue perceber da primeira e da segunda estação? As diferenças são o seguinte, tá vendo o pessoal aqui? Pois é, tem uma parede aqui, e aí só aqui começam os ferros, né? Que vai fazer a estrutura metálica que vai proteger a plataforma. Pois bem, a rua tá aqui em cima. Tá por aqui, mais ou menos, a rua. Aqui onde ele tá, mais ou menos, a altura da rua.
Isso quer dizer o quê? Eles aprofundaram a parte da ferrovia, da estrada férrea. Eles aprofundaram em alguns metros. Então, esse pessoal que está aqui, eles estão abaixo da rua da estação. Essa parte aqui, inclusive, é a plataforma atual, que a gente passa andando. E olha só, passava o trem por aqui. Super interessante isso, né? Vamos ver aqui essa outra. É a mesmo lugar, tá vendo? Agora aqui já não tem mais o carrinho, tá vendo? O trem não tá mais passando por aqui. Eles fecharam e agora eles aprofundaram mais um pouquinho e olha o trilho do trem aqui. Olha a altura que eles aprofundaram aqui aqui a rua da estação. Olha a profundidade que eles fizeram. E aqui eles já estavam colocando a passarela que tem dentro lá da estação. Interessante. Então vamos ver aqui o que ele fala. Construção em 1899. Aprofundamento do solo, exatamente o que eu acabei de falar, para instalar as estradas férreas, conforme projeto. Estrategicamente, começaram do lado do parque, porque do lado da rua Mauá precisaria manter a altura da Gare da segunda estação, que se mantinha em funcionamento. Então, eles começaram tudo por esse lado, para manter esse lado aqui funcionando. Mas lembre-se que o trem estava passando por aqui, né? Na outra foto. Então, não, pode ser que seja um trenzinho para atender a reforma, né, da estação. Vamos ver essa foto aqui. Ó, a foto foi tirada de novo da torre, olha só. Porque tá do alto, tá vendo? Aqui é a rua da estação, olha como é que é as casinhas. E aí aqui a gente vê a estação atual. E aí tá falando, né? Essa parte aqui é tudo em alvenaria. Tijolos daqui da cidade de São Paulo. Essa parte não foi trazida de fora, tá? E agora o outro lado. Ainda estamos na torre, tirando a foto. Olha a plataforma aqui da estação. Aqui é a estação. Olha que a segunda estação está aqui. Olha aqui a indústria que eu tinha mostrado na outra foto. E aqui é a continuação da plataforma. E aqui a terceira estação da luz. Olha aqui, puxado por animais. E nós estamos na torre, no mirante do Parque da Luz. Antigo mirante do Parque da Luz. Construção de edifício de alvenaria. Atrás avista-se o telhado da segunda estação, aqui que eu mostrei. E a plataforma aqui, ainda em funcionamento. Olha que legal, hein? Muito legal. Vamos ver então agora essa última foto aqui. Olha só, já está bem mais finalizada a estação. Olha aqui a segunda estação da luz. Então, essa parte realmente ficou por último. E aqui eles já tinham terminado, já estava finalizando aqui a torre, aqui o parque, né? E olha só a altura do buraco que eles tiveram que aprofundar aqui para poder fazer o trem passar por aqui. E aqui eles ainda não tinham colocado a passarela ainda estava apoiada aqui. Vamos ver o que está falando aqui. Para a construção da Estação da Luz, foi doada uma área aproximada de 7.500 metros quadrados, área que era do jardim público. Nesta foto, o destaque fica para o aprofundamento da plataforma, nível abaixo da rua. Ao fundo, do lado direito, avista-se a segunda estação, na Rua Mauá, na época chamado de Rua da Estação. E olha o tamanho do pessoalzinho em relação à estação, hein? Olha, tamanhozinho. Olha o tamanho aqui. E aqui, a Caminhos do Viajante, som de destaque, né? Que é um projeto, esse projeto da galeria é da Caminhos do Viajante. O projeto do Caminhos do Viajante, o Caminhos do Viajante criou a galeria sobre a Estação da Luz para que os visitantes pudessem conhecer melhor a história deste ícone histórico da cidade de São Paulo. Visite o site
clicando no botão ou visite as redes sociais no Instagram, Facebook e YouTube. Então, clicando aqui, a gente vai para o site. Olha aqui, ó, caminhosdoviajante.com.br. Legal. Vamos continuar, então, o passeio? Ó, nossa, tô conhecendo muita coisa nessa história aqui. Jardim Público. Lembrando que o Jardim Público perdeu uma boa área para a Estação da Luz. Então, tem uma ligação na história. E olha só a torre, da onde o Militão tirou a foto. Essa é a torre. Parece a Torre de Pisa, porque ela está inclinada, né? E foi justamente por isso que ela foi demolida. Porque ela começou a inclinar e aí era um risco aí para o pessoal que passeava no parque. Então, Torre Mirante, vamos ver o que fala aqui. Antigo Mirante, que posteriormente passou a abrigar o Observatório Meteorológico. Olha que legal! Foi a construção mais alta e mais antiga da cidade, instalado em 1874. Foi construída com tijolos e escada em espiral no centro. Tinha 6 andares e 20 metros de altura. Em 1900 foi demolida, justamente por causa da inclinação. Foto de 1877, mesmo ano do mapa que a gente viu, lembra? Da segunda estação? Aurélio Bechereni. Bem interessante. Vamos ver aqui, então, vamos conhecer um pouco o jardim público da época, então. Esse é o Cruz de Malta, que bonitinho, as estátuas aqui. 1910 a foto de Guilherme Ginsley. Então, em 1910, as estátuas já estavam na Cruz de Malta. Olha só, o chafariz, os patinhos. E olha, sabe o que é isso aqui? É um barquinho. Antigamente podia andar de barco dentro do lago. Vamos ver o que está falando aqui? Este lago existe até os dias atuais e nele encontram-se 7 estátuas também históricas. A 8ª está na administração do parque. A 8ª já não está mais na administração do parque. Ela está na Pinacoteca e está sendo restaurada. As primeiras são Adonis e Vênus, de antes de 1830. As 4 estações do ano, em 1873. A estátua Verão não está mais no parque e não se sabe o que aconteceu com essa estátua. Nesta época, era possível navegar em canoas. Ai, que legal! Olha aqui as luminárias, que bonitinho. Um monte de árvore, bem bonito, né? E é bonito até hoje, para quem for visitar. Mas tinha uma área muito maior. Vamos ver aqui. Olha, uma estação dentro do parque. Vamos ver. Estação de bonde. Antigamente, um dos primeiros bondes da cidade chegava até o jardim. Não há evidências que o bonde entrava no jardim, mas acredita-se que esta construção era a parada de bonde. Uma delas existe até os dias atuais. E não era bonde elétrico, porque nessa época não tinha bonde elétrico, era bonde, os primeiros bondes, eles eram puxados por animais. Bem bonito, né? As crianças aqui. Desse lado de cá é o coreto que tem. Uma dessas aqui, essa aqui, ela existe até hoje, essa aqui não existe mais. E vamos ver esta última aqui. Vamos ver o que mostra. Ah, casa de chá e o coreto, tá vendo? Aquela outra foto é aqui, ó, mais ou menos. A ruazinha aqui atrás, a alameda aqui atrás. E aí tem o coreto e a casa de chá. Então, quem chegava de bonde de animal, parava exatamente aqui na alameda para chegar no coreto e chegar na casa de chá. Olha, tem um monte de gente, mesas, tá vendo? Vamos ver o que está falando aqui. O coreto foi construído em 1902, em Art Nouveau, importado da França, pelo Maximilien Hell.
Este também projetou o Ponto Chique, que é esse aqui, a Casa de Chá, e a Catedral da Sé. Que interessante! Local de referência cultural com banda e música, e em 1903 foi inaugurado o Ponto Chique, choperia, depois passou a ser Casa de Chá, que é essa daqui. Então, boa parte, inclusive, da elite da cidade vinha para ficar aqui, porque tinham apresentações aqui no Coreto, tinha festas, quermesses. Então, aqui era o ponto central do jardim público, onde as pessoas vinham aqui passear. Até 1900, boa parte do bairro da Luz eram chácaras. Depois que começou com o crescimento da cidade, ampliar aí a parte central da cidade. Mas eram chácaras, então muita gente de final de semana aqui ia passear final de semana. Passar final de semana nas chácaras, também iam no parque. Além de, em 1900, que foi essa foto tirada e que teve a grande reforma no parque, tinha a Estação da Luz, que os imigrantes, as pessoas que chegavam na cidade, já tinham um cartão postal de boas-vindas quando descia da Estação da Luz. Um belo cartão de boas-vindas aí para quem chegava na estação. Bom, vamos andar mais um pouco. Para onde a gente vai? Olha que legal aqui. Olha, aqui tem a torre, ó, da estação. Tem lugar para sentar. E olha só. Era tão referência a Estação da Luz que chegaram a fazer cartas, né, de jogo com as grandes referências turísticas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Boa parte foi do Rio de Janeiro, mas essa em especial é da Estação da Luz. Bora ver o que tem neste salão aqui? Olha só, tem várias fotos. Vamos entrar para ver o que tem aqui? Olha, tem música. Legal, é legal visitar com música, dar uma nostalgia. Então, gostei. Vamos ver o que tem aqui nesse salão, então. Olha, belas fotos antigas, né? Vamos ver aqui, olha que salão mais incrível. Vamos ver o que ele tem para nos falar. Olha que imagem. Primeiro salão da Estação da Luz. Nossa! Este belo salão foi projetado para a inauguração da estação em 1901. Olha que lindo! O mezanino com salva-corpo de madeira e as paredes e o teto pintado, dando uma visão belíssima ao salão. E olha, belíssima mesmo, olha que coisa mais linda. Não tinha as colunas que tem hoje em dia no salão atual, então dá uma visão ampla e olha essas pinturas, dá uma nostalgia, uma coisa mais, né, vintage. E esse salva-corpo de madeira, em contraste muito bonito. E lá embaixo, olha que tem a bilheteria também em madeira, né? E duas pessoas ali, então a gente vê que as escadas já existiam, né, para descer e passar para a plataforma. Realmente um lindíssimo salão, pena que não existe mais. Vamos continuar aqui explorando essas imagens antigas? Vou aproveitar e vou tentar sentar aqui nesse sofazinho. Será que dá para eu sentar nesse sofá? Só para ter uma visão dessa bela sala aqui. Olha só. Dá para tomar um café. Nossa, olha quanta história que tem a Estação da Luz, hein? Impressionante.
Olha. Vamos continuar esse roteiro? Bora lá. Aqui nessa parte dessas fotos. Aqui já explorando a atual Estação da Luz. Vamos ver o que essas fotos têm para nos dizer. Estação em 1920. Ruas com paralelepípedo. A estação com andar e bondes. Esta belíssima estação foi inspirada em estilo neogótico até 1946. As duas torres paralelas e quadradas na beirada da construção são em estilo gótico e foram inspiradas na abadia de Westminster, localizada em Londres. Foto de pessoa desconhecida. E olha que interessante, 1920, o estilo das roupas. Muitos homens, né? Não consigo ver nenhuma mulher aqui. E os bondes já eram bondes elétricos, já tinha energia elétrica, tem bem no meiozinho, e atrás desses homens do lado direito, tem aqui luminárias. E os fios da energia elétrica são exatamente 1h da tarde. Olha o relógio da torre da estação. E uma questão muito importante aqui, eu não sei se você sabe disso, mas veja que o salão fica exatamente no meio. E tem dois lados, o lado leste e o lado oeste, que eles costumam chamar. Eles são exatamente iguais, são espelhos. Ou seja, a metade do salão para o lado direito é exatamente igual da metade do salão para o lado esquerdo. E só tinha um único andar. Então, do lado direito aqui a gente tem o Parque da Luz. Bem interessante. Vamos continuar. Vamos ver então essa imagem aqui. Maria Fumaça. Nessa época, eram os tipos de trem que transitavam nas linhas férreas, né? A famosa Maria Fumaça. Essa foto é de 1910, não se sabe de quem que é, mas vamos reparar aqui, vamos ler esta fotografia para ver se a gente consegue capturar algum detalhe desta época. Então a gente já tem aqui a Maria Fumaça, trem do outro lado, várias linhas férreas passando por dentro da Gare. Aqui nesta figura não tinha plataforma central, provavelmente então essas linhas férreas aqui do meio era só para transitar mesmo, ninguém subia nos trens. O pessoal subia só pelas plataformas. Aqui as torres, que inclusive eles comentam que é parecido com as torres lá de Londres. Vamos ver mais alguns detalhes aqui. Aqui tem o relógio, são exatamente 10 horas da manhã. E aí algumas pessoas aqui, né, outras na outra plataforma. E depois eu vou comentar aqui desta área aqui, ó. Se reparar, nós estamos olhando do lado da Avenida Tiradentes. Então o Parque da Luz está do lado direito e a Rua Mauá está aqui do lado esquerdo. Vamos continuar vendo, porque tá bem interessante essas leituras aqui de fotografia. Olha, é do mesmo ângulo, né? Ou seja, o Parque da Luz está do lado direito, a Rua Mauá, ó, aquele prédio que eu tinha comentado naquela fotografia inicial, quando tinha a segunda Estação da Luz. Vamos ver o que tem para falar aqui. Estação em 1916. Nesta época não havia avenida que passava por cima da ferrovia. A via existente era apenas para a passagem de bondes e outra, né, esquina com a Florencio de Abreu.
A Florencio de Abreu estaria nas nossas costas, né? Onde transitava outros tipos de transportes. Para os pedestres foi feita uma passarela que avista-se em primeiro plano. Seria essa passarela aqui, ó. E aqui, nesse que é mais escuro, era onde tinha o bonde que já conseguia passar da Avenida Tiradentes para a Rua Alegre. Vamos ver o que tem mais. Olha que engraçado, tinha aqui uma saída pelo lado direito e tinha um trilho aqui, ó, uma linha de trem. Tinha 1, 2, 3, 4, 5 e 6 linhas. A torre, aqui não dá para ver direito, mas parece ser 20 para as 11 da manhã. E aqui eram os hotéis que atendiam o público que chegava. Aqui tinham árvores, olha que bonitinho. Tinha árvore, hoje em dia não tem mais nada. Para quem conhece, aqui do ladinho, hoje é a entrada para a Estação Amarela do metrô. E eu acho que é isso, por enquanto. Vamos para a próxima foto. Vamos ver o que essa foto tem para nos falar, então. A gente já vê aqui que tem, nossa, é a reforma ainda para construir a linha de bonde que eu comentei na foto anterior. Então, veja só. 2 linhas de bonde e aqui uma terceira que vinha aqui da avenida. Aqui tem uma 4ª linha de bonde. Essas duas provavelmente iriam para Florencio de Abreu. Essa daqui e essa para a Avenida Tiradentes. A Avenida Tiradentes, lembrando que é desse lado aqui. O Parque da Luz. E aqui a gente já vê o Liceu de Artes e Ofícios, atualmente conhecida como Pinacoteca. Esse prédio, quando Ramos de Azevedo desenhou, era para atender os cursos do Liceu de Artes e Ofícios. E aí, olha aqui, ó, os paralelepípedos que eles colocaram aqui na avenida, depois de reformar, então estavam tudo aqui. E olha que interessante, a roupa dos trabalhadores, porque provavelmente esses rapazes que estão aqui estavam trabalhando para fazer a linha dos bondes, estes elétricos. Vamos ver de quem que é. Ó, a foto é de 1902, é exatamente isso. Foi quando chegou a energia elétrica na cidade de São Paulo. Instalações de linhas de bondes estavam sendo colocadas nas ruas. Foi preciso fazer a ligação da rua na frente do Liceu de Artes e Ofícios, com a Rua Alegre, atual Rua Brigadeiro Tobias, para que uma linha de bonde passasse por cima da ferrovia. Os paralelepípedos para as ruas. E é isso aí. Então, a gente já vê aqui o início dos bondes nessa região. Vamos para a próxima foto? Estação em 1914. À direita, Liceu de Artes e Ofícios, criada em 1873 por aristocratas da elite cafeeira nacional que pretendiam formar mão de obra especializada. Em 1897, o escritório Ramos de Azevedo iniciou o projeto do edifício que consta na foto, nunca concluído, mas entregue em 1900, foto do militão Augusto de Azevedo, e está desse jeito até hoje como Pinacoteca. Então era aquilo que eu já tinha comentado. Há aqui 2 linhas de bonde, a energia elétrica já existente, e olha, já tinha árvores aqui, hoje em dia não tem mais essas árvores, bem grandes inclusive, mais de 10 anos depois daquela foto anterior. E aqui também, olha, o parque, a gente não vê mais realmente a torre, a gente não viu desde o início das fotos, quando inaugurou a estação aqui, em 1901, e já uma outra configuração. Aqui atrás tem uma torrezinha, é da igreja que existe no Campos Elíseos. Vamos continuar aqui?
Nós temos agora esta outra foto aqui, vamos ver. A estação em 1911. Havia 2 linhas de bondes passando por cima da ponte, sentido Rua Alegre, atual Brigadeiro Tobias. A foto é da fonte do Arquivo Histórico de São Paulo. Então aqui já tinham colocado os paralelepípedos. Aqui agora a gente consegue ver melhor como que ficou desenhado. Então, 2 linhas passando aqui nas ruas sentido Florencio de Abreu. E aqui, na verdade, era uma linha, mas parecia ser uma linha, mas são 2 linhas, né? Provavelmente uma para ir, outra para voltar, para atender lugares diferentes. Então, uma vinha para o lado de cá, da Avenida Tiradentes, talvez lá para o lado da Rua das Noivas, porque existia uma linha de bonde que entrava na Rua das Noivas, e essa aqui para vir para a Estação da Luz. E aqui este pedaço, eu vou já começar a falar, só para você ter ideia. Por que eu tenho falado sempre deste lugar aqui? Naquelas fotos da construção da Estação da Luz que vimos anteriormente, quando a gente via daqui para cá, lembra que eu até comentava, o projeto que a gente viu, o desenho, era exatamente desse lado de cá onde tinha a torre, né? A Estação 2 e a Estação 1 era desse lado de cá. Quando a gente passa na Rua Mauá, que é aqui, esse pedaço aqui, exatamente este pedaço, ele tem um recuo. Eu vou falar aqui mais para frente, mas de antemão é o local onde a segunda estação estava. Vamos ver se mais para frente tem foto um pouquinho mais próximo falando disso. Vamos caminhar. Olha só, a bilheteria, aquela do salão, né? Aqui tem uma bela foto para falar sobre isso. Estação em 1910, o recuo do muro. Olha, exatamente o que eu estava falando. Na Rua Mauá, significa o local onde eram a primeira e a segunda estação da luz. Também com fotos, se conseguiu localizar onde eram. Na Gare existiam 6 linhas e não existia a plataforma central, que eu já tinha comentado anteriormente. A Maria Fumaça aqui, as luminárias, e olha aqui o recuo. Este recuo, quem fez um estudo aprofundado sobre isso fui eu mesma, que fiz um trabalho aí sobre o Parque da Luz e o entorno. E nos estudos dos mapas e mais evidências das fotos, as leituras das fotos, como estou mostrando para você, eu consegui detectar que este recuo era exatamente onde eram as estações. E por que teve o recuo? Provavelmente porque, lembra que eu comentei que a segunda estação, a linha férrea, tinha que continuar funcionando até que a terceira, essa daqui, e a atual estação, fosse inaugurada. A São Paulo Railway não podia parar. As produções de café da época, as produções de outros produtos continuavam e tinham que atender o escoamento dos produtos. Então, eles não podiam derrubar. Se eles não podiam derrubar, eles tiveram que manter a construção. Quando foi inaugurar aqui, e aí, sim, parou de se usar a estação, eles tiveram que destruir. Quando eles destruíram a estação, ela entrava um pouco para dentro deste desenho. Logo, ficou o recuo aqui. Se você vai hoje na Rua Mauá, você consegue ver esse recuo exatamente aqui. Então, a primeira e a Estação da Luz eram aqui. Vamos continuar? Porque tá bem legal isso, muito gostoso de ver e entender o que efetivamente aconteceu aí na construção, as coisas que tinham. É bem legal, olha só a passarela, já tinha sido colocado. A gente vê aqui o desnível da rua para o buraco que nós vimos na construção. O trenzinho que passava aqui por dentro e que virou plataforma.
bem legal mesmo. Vamos continuar? Só que antes de chegar aqui, eu quero falar dessa foto aqui, ó. Vamos ver, então, essa foto aqui no meio desta sala. O que ela tem para nos dizer? Olha, é exatamente, ó, entrei dentro da fotografia. É exatamente a bilheteria do salão que nós vimos de 1901. Olha, tudo de madeira. E olha que tá escrito aqui, ó. Tá escrito primeira classe e segunda classe. Eu vou mostrar para você aonde que eu tô lendo isso. Aqui, ó, primeira classe e segunda classe. Era separado a primeira da segunda classe para vender o bilhete. E, ó, avisos de trens, os horários que tinha dos trens, ó, de Santos e de Jundiaí. Ou seja, saindo de Santos, tinha os horários e tinha os horários saindo de Jundiaí. Olha a figura aqui, ó, chapeuzinho. Nessa época todo mundo usava chapéu, paletó. Será que não fazia calor nessa época para ficar usando essa roupa? E a escada para descer para a plataforma é aqui, bem bonitinho, né? Então vamos continuar. Passei por dentro da bilheteria. Vamos ver aqui essa foto aqui que a gente não viu. Olha, Gare da Estação em 1928, em preto e branco, da revista A Careta, mas não é uma foto da revista, é um cartão postal. Por que eu sei que é um cartão postal? Por causa disso aqui, ó. Isso é um cartão postal de 1928. Será que tinha Maria Fumaça ainda nessa época? Provavelmente sim, só que aqui a gente não consegue ver porque nós estamos vendo o final dos vagões. Então vamos ver o que está falando aqui. A Gare original tinha 6 linhas férreas em paralelo e sim a plataforma central que tem atualmente, as produzindo em Londres. Então é aquele que eu já tinha comentado, aqui não tem a plataforma central como tem hoje. Nós já estamos vendo a passarela. Lembrando que essa parte é onde tem o salão, a última construção da Estação da Luz, e aqui é a Rua Mauá. E aqui nessa porta, nessas portas, né, são várias, você já sai direto para a rua. Lembrando que aqui no meio é exatamente o espelho de um lado para o outro. Então, exatamente igual aqui essa parte, nós temos desse lado. Só que quando você sai dessa porta, que é desse lado de cá, você sai para dentro do salão principal ou de alguns salões que tem na ala leste e ala oeste. Lembrando que essa ala aqui, que seria sentido Zé Paulino, tinha uma parte que era para as mulheres. Por que disso? Porque existia essa coisa social nessa época. Então as mulheres ficavam num canto, os homens em outro. E depois dessa passarela, aqui perto desta segunda passarela, era o restaurante. Restaurante esse belíssimo, que provavelmente deve estar falando alguma coisa aí na galeria sobre ele. E o aço? O aço é esse aqui que a gente viu lá na construção. O pré-fabricado veio de Londres e é de Londres. Bonito, né? Então vamos continuar aqui. Vamos ver a próxima foto. Essa foto parece ser mais atual. Ó, nós já temos carros aqui na rua. 1938, da Prefeitura de São Paulo, do Arque Amigos, site Arque Amigos. E são exatamente 2h05 da tarde. A gente já vê aqui a diferença aqui, que nós já temos carros, já não tem charrete. E vemos que a estação está intacta. Um pequeno andar e aqui a parte mais alta, que é a do salão principal. Interessante.
E podia se estacionar aqui, ó, quantos carros aqui? Provavelmente eram carros de aluguel, que é o atual táxi que a gente chama. Vamos continuar, que eu estou adorando. Vamos ver então essa foto aqui. Ah, bem mais atual, né? A estação já tá bem mais velha, tá 52 anos mais velha. E olha, tem um viaduto, né? Esse viaduto também é da época do bonde e tal. Só que presta atenção que eu não falei isso anteriormente. Os tijolos que estão aqui desse lado, sentido a estação, são os tijolos da torre que foi destruída do Parque da Luz, aonde o Militão tirou foto lá de cima. Então, esses tijolos daqui para cá, que a gente não consegue ver, são milenares, né? Não são milenares, mas são históricos esses tijolos. Aqui, o que nós vemos? Nós vemos a continuação, né, da linha férrea. Essa construção existe até hoje, também é antiga, e já é também de armazenar coisas da ferrovia e também da ferrovia da Sorocabana. A primeira estação sorocabana era instalada exatamente aqui, que veio depois da Estação da Luz. E depois ela foi remanejada ali para onde é a Júlio Prestes. Então, nós já vemos aqui algumas coisas interessantes. E olha o bonde aqui passando. Para cá, Rua José Paulino. Essa construção ainda existe. E aqui foi alargado, né? Hoje tem mais um pedaço aqui. Essa parte aqui não existe mais, eles aumentaram o viaduto. Então vamos continuar aqui. Olha que viagem no tempo. Agora a gente tem essa foto que eu acho que é mais atual ainda. E não é que é mesmo? Olha só. Trem saindo da estação em 1978. O trem segue em sentido à estação Júlio Prestes, do Renato César Faveiro. Então, a Rua Mauá tá aqui e é isso mesmo. Aqui tem a Estação da Luz, aqui o Parque da Luz. Então, o trem já não é Maria Fumaça, né? Mudou e ele tá sentido a Júlio Prestes. A cidade está bem diferente, então a gente já tem aqui uns edifícios. Durante esses anos todos, aí 77 anos depois, muita coisa mudou na cidade, a cidade cresceu muito. Vamos continuar? Olha, agora aqui nós já temos alguma coisa mais atual. Vamos ver o que fala? A Estação da Luz veio pelo Oceano Atlântico desmontada. As peças vieram de navio, pregos, madeira, pinho de riga, irlandês, telhas, cerâmica de Marsella, da França. O aço, né? Veio coisas da Escócia também, enfim, bastante coisa. E aqui são fotos atuais, vamos explorar. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é o aço, né? Da Gare, da plataforma. Vamos ver se tem mais alguma coisa a acrescentar. A estrutura de aço foi usada para a cobertura da Gare, a passarela e salva-corpo. As peças em aço foram produzidas em Londres. Nas colunas que formam a cobertura encontram-se as letras SPR, nome da empresa inglesa detentora da ferrovia durante 90 anos iniciais. Foto de Cristiane Misticó. Olha que interessante, tá aqui, ó, SPR. E tem em todas elas, tem esse logo. Vamos ver essa daqui que fala. Plataformas atuais, olha aí a plataforma central. Atualmente, a Gare da estação tem 4 plataformas, 2 originais e 2 introduzidas depois, na área central. Com isso, foram desfeitas algumas linhas das 6 originais que passavam dentro da Gare. É isso aí. E ó, os trens
E aqui a passarela, e aqui já a escada rolante, coisas bem atuais, né? Abrindo aqui, interessante isso aqui. Vamos ver aqui sobre essa parte. O que simboliza esta folhagem? O que parece ser? Argamassas pigmentadas que recobrem todas as paredes, colunas e ornamentos atuais do salão. Então, é feito de argamassa, mas eu acredito que seja ferro esse pedaço, né? A argamassa provavelmente está aqui na parte de baixo. São especiais da década de 1950. O piso, que é esse aqui, é feito em granilite, uma argamassa que imita a pedra, considerado nobre na década de 1950. A folhagem representa o café que fez São Paulo crescer. Então, esta folhagem que está aqui é a planta do café. Olha que legal. Tem muita gente que passa aqui para descer para a plataforma que não sabe o que isso significa. E aqui, olha, tem as colunas. Lembra que eu falei as colunas? Porque aqui o salão é o atual, não é mais aquele que a gente viu na fotografia. Aqui, a passarela, ela é tão bonita essa passarela. E aí a porta, tá vendo? A porta ou para a saída da Rua Mauá ou para a saída da estação. Passarela trazida da Inglaterra, feita em aço. As peças em aço foram produzidas em Londres. É uma repetição. Nossa, tá muito legal. Eu gosto muito de histórias de ferrovias. Vamos ver, tristes incêndios. Bom, aqui é uma parte bem triste. Bem complicada, né, para nossa querida Estação da Luz, né? Foram 2 incêndios significativos aí na história da estação. E vamos ver o que tem para nos contar aqui. Olha aqui, parece ser uma coisa de jornal, né? A reconstrução da Estação da Luz, mantidas as linhas arquitetônicas do antigo edifício. Então aqui já é a parte depois do primeiro incêndio. Primeiro incêndio ocorrido em 1946. Vou voltar aqui nessa foto depois, mas vamos aqui então. Que olha aqui o estado que ficou. Essa parte é a mais próxima da Avenida Tiradentes. E olha o relógio, sumiu, né? E aqui os bombeiros, realmente muito triste. Algumas lendas dizem ser que esse incêndio foi proposital porque ia se completar o período de concessão que o Brasil deu para a Inglaterra, para São Paulo Runway faturar em cima da ferrovia. E outras dizem que não, diz que foi só um curto-circuito, do mesmo jeito que aconteceu no segundo incêndio, né, mais atual. Mas acredita-se que tenha sido mesmo proposital porque foi bem no período de transição e que tinha muita documentação e justamente aonde pegou fogo perdeu-se todas as documentações de provas, de coisas que a São Paulo Runway teria que estar entregando. Então acredita-se sim. Vamos ver aqui essa segunda foto. Olha aquele salão, olha as belezas destruídas por causa do incêndio do salão. Esse incêndio ele pegou toda a ala, o saguão e mais a torre, deixando apenas intacto a ala sentido a José Paulino. Então olha só a destruição, mas ó, vê que a porta que é de aço ficou intacta, né? Mas o salão, olha aqui, ó, parte de cima bem destruído, né? Enfim, vamos ver essa outra foto aqui.
Olha o estado na parte de baixo. Aqui a escada seria para a plataforma e realmente bem destruída. A madeira, olha aqui, madeira da parte de cima. Que coisa, né? Aqui parece ser o quê? Uma pia, né? Não sei. Mas veja que essa parte aqui já era fechada, né? Interessante. Vamos voltar aqui então para a reconstrução, aqui, só para a gente analisar. Vamos ler essa fotografia aqui. Bom, aqui é a atual entrada para o Museu da Língua Portuguesa. Então, lembrando que o fogo foi até a torre, né? Parte só que não pegou fogo foi essa partezinha aqui final. Veja que aqui está sendo construído aí agora um segundo andar. Então se perde a originalidade da estação, que era só um primeiro andar, e exatamente em 1946 para 47, né, na construção, na reconstrução dessa parte que pegou fogo, eles constroem mais um andar. E o relógio aqui já tinha sido colocado, a torre já tinha sido restaurada. Então, é a reconstrução de uma parte da Estação da Luz. Vamos continuar? Essa foto parece ser mais atual. Vamos ver o que ela tem para nos dizer. É a foto mais atual, que tem até o símbolo da Rede Globo aqui. Essa foi em 2015, segundo o que pudemos acompanhar, foi um curto-circuito que deu em uma das exposições, mais uma tristeza e exatamente na mesma ala que pegou em 1946. Só que este fogo eles conseguiram sanar mais rápido. Apesar de a destruição ter sido considerável, não chegou a pegar fogo o salão. Ele só ficou com fuligens, mas não pegou fogo e não pegou fogo na torre. Pegou fogo só na ala mesmo. Então, esse incêndio, em proporções, foi bem menor que o de 1946. Mas foi um estrago considerável. Ó, pegando fogo, aqui a ambulância. Então, vamos continuar. Essa parte é muito triste, né? E aqui uma foto panorâmica lá de cima do estrago que foi realizado. O que a gente vê aqui? Vamos fazer uma leitura. O belo Parque da Luz, a Pinacoteca, nós estamos falando dos dias atuais. E a gente consegue ver bem aqui o que aconteceu. Então vamos ver. Lembra que eu falei? Essa parte, ela também em 2015 foi preservada. Então, quando nós falamos de hoje de Estação da Luz, o que a gente consegue constatar? Que originalmente, sem estrago, sem incêndio, está esta ala aqui. Então, quando você for andar nesse pedaço da Estação da Luz, que é sentido aqui a José Paulino, você está andando em ala original de 1901. Quando você anda nesta parte aqui é o salão, tá? E aqui é a ala leste. Quando a gente fala deste pedaço, nós já estamos falando em desconfiguração da originalidade da estação. Aqui, por conta de 1946, eles fizeram um salão novo, em estilo mais greco-romano, e aqui se perdeu boa parte das coisas. Lembra que eu falei que não foi tão extenso como 1946? Aqui a gente consegue ver. Pegou sim, ó, um pedaço de fogo, mas pegou na parte de cima. O salão realmente não pegou fogo. E a gente vê a torre aqui intacta. Só que esta parte aqui
foi a que realmente danificou por inteiro e tiveram que restaurar toda a ala leste, né? Lembra que eu falei que tinha um restaurante? Então, o restaurante, ele ficava aqui embaixo. Isso em 1901, quando inaugurou. E foi até mais ou menos 1980, virou uma lanchonete e depois se fechou, não tinha mais restaurante, nada, né? Então, essa é a configuração. Olha aqui os bombeiros, realmente uma perda imensurável aqui. Mas não foi tão doído porque a gente já tinha perdido a originalidade deste pedaço. Vamos continuar? Então, vamos até a última parte. Vou passar de novo aqui desta sala. Olha aqui, ó. É a reinauguração da Estação da Luz, que está agora lindíssima, bonita demais da conta. Nessa reinauguração, tivemos alguns políticos, todos de máscara, porque na época ainda estava o problema da Covid. Vamos ver o que fala aqui. Na ocasião, estiveram presentes autoridades de países que usam a língua portuguesa como principal idioma, como o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, os ex-presidentes do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e José Sarney. Também esteve o Dória e outros. Bastante representativa na parte política, né? Vamos ver o que fala aqui. Olha que linda, um espetáculo, né? Estação da Luz em Museu da Língua Portuguesa. Após o incêndio de 2015, houve a reconstrução, que custou mais de 85 milhões de reais e teve a participação de várias instituições e empresas, entre elas a Fundação Roberto Marinho. Em 31 de julho de 2021, o Museu da Língua Portuguesa foi reinaugurado e contou com a participação de políticos. Lindíssima, né? E aqui, ó, os dois andares, onde ela perde aqui a originalidade. Aqui já era assim e aqui o original. Vamos continuar porque ainda não acabou. Ai, que legal. Finalizado aqui a nossa salinha. Agora a gente vai para outra sala ver o que mais que a Estação da Luz tem para nos contar. Vamos lá? Tem bastante coisa ainda para a gente ver. Acaba a música, porque aqui nesse salão não tem musiquinha para nós. Vamos lá, é lá do outro lado. E olha, tem uma porta aqui, vamos entrar, atenção. Entrando, olha, já tem música, hein? Olha! Personalidades que estiveram na Estação da Luz. Olha só! Vamos começar por aqui, vamos ver esse escrito aqui. Visita do Príncipe de Gales. Faço público que, conforme determinação do governo, a estrada para a Estação da Luz, do lado da rua José Paulino, estará impedida entre 9 e 10h30 da manhã do dia 28 do corrente, devendo neste intervalo os senhores passageiros entrar pelo lado da rua Mauá, onde também se dará o embarque. Para este fim, haverá na entrada daquele lado da estação uma bilheteria provisória, com despacho de bagagem. Durante o referido intervalo, ficará suspenso tanto a entrega como o recebimento de encomendas de qualquer espécie. Superintendência, São Paulo, 26 de março de 1931. Por quê? Porque o Príncipe de Gales ia chegar pela Estação da Luz. Vamos agora para as fotos.
1914, estava acontecendo a guerra na Europa. Tinham passageiros, ou seja, pessoas que estariam indo para a guerra pela Estação da Luz. Vamos ver o que fala aqui. 1914, com a guerra na Europa, os oficiais franceses da missão francesa partiram para Santos, da Estação da Luz. Fotografia da revista A Vida Moderna. Então, aqui nesta plataforma, nós tínhamos oficiais franceses partindo para a guerra. Lembrando que esse lado de cá é o Parque da Luz. Vamos ver essa outra foto aqui. Também em 1914, a mesma época, oficiais adversários da missão francesa. Com a guerra na Europa, os oficiais adversários da missão francesa partiram para Santos, da Estação da Luz, também da revista A Vida Moderna. Muito interessante, olha o trem que é antigo, aqui olha a passarela, o pessoal ó, tudo de chapéu, tipo da coluna, muito interessante. Vamos continuar aqui? Ver as fotos? Vamos ver quem mais de interessante esteve na Estação da Luz. Aqui que eu não tinha reparado, ó. Olha aqui. A passarela de fundo. Muito legal essa fotografia por trás. Vamos ver aqui agora essa foto. Time de futebol Sportman. Aí sim é legal, hein? Futebol. 1918, o time de futebol Sportman veio a São Paulo para jogar contra o Palestra Itália. E desembarcaram e embarcaram na Estação da Luz, a revista A Vida Moderna. E eles tudo com flores, né, nas mãos. Mulheres, ó, as vestimentas das mulheres da época. E estão na calçada. Olha aqui o paralelepípedo e aqui atrás a Estação da Luz. Olha, eu conheço esse rapaz. Quem será ele? É o nosso dos Santos Dumont. E ele, será que ele foi na Estação da Luz? Vamos ver o que fala aqui. Pai de Santos Dumont. Entre 1870 e 1890, seu pai, Henrique, que é o mesmo nome do irmão dele, do Santos Dumont, era proprietário de uma das maiores fazendas do Brasil. Que interessante, eu não sabia disso. A Arindeúva, acho que é assim que fala, próximo a Ribeirão Preto, atual cidade do Mon. A fazenda tinha 5 milhões de pés de cafés. Meu Deus, 5 milhões é café que não acaba mais, né? E também tinha uma linha de ferrovia particular de 100 quilômetros. Esta ligava-se a Mogiana. E a Mogiana depois passa a estar vinculada com as Santos Jundiaí pela Companhia Paulista. Que interessante, né? Vamos ver aqui mais personalidades aí. Quem é este? 1908, Rodrigues Alves, o senador federal por São Paulo. Muita gente importante, né? Passando pela Estação da Luz. O senador federal Rodrigues Alves e candidato à presidência da República, vindo do Rio de Janeiro, desembarcou na Gare da Luz, com suas filhas e seu filho. E esperavam Altino Arantes. Olha, esse nome é conhecido, né? Altino Arantes, presidente do Estado, e José Ribião, secretário, e outras personalidades. Olha as vestimentas da época, 1918. E olha quem é este aqui. Interessante. Vamos ver quem que é? Olá, sabia que em 19 de agosto de 1921 eu estive em São Paulo para verificar os melhoramentos da estrada de ferro central e o principal produto, o café. Nesta época eu era presidente da República e recebi homenagens do governo e do povo paulista. Eu e minha comitiva desembarcamos na atual Estação da Luz e na frente da estação havia honras militares e da sociedade paulista.
Nesta época a rua se chamava José Paulino, você sabia? Minha despedida também foi calorosa com massa popular e banda de música. Mas o grande destaque ficou para o suntuoso Arco do Triunfo feito pela prefeitura da cidade em minha homenagem. Nele havia dedicatória e tinha 28 metros de altura por 27 metros de largura. Vejam as fotos ao lado. Espero que tenham gostado destas informações. Aproveitem os detalhes deste incrível passeio. Não percam! Nossa, Epitácio Pessoa, olha só, que interessante, Arco do Triunfo. Vamos ver o que o Arco do Triunfo fala para nós nessas fotos. Olha só que bonito, hein? 28 metros. 1921, quando Epitácio Pessoa veio. Olha quantas pessoas. Olha o tamanho desse Arco do Triunfo, a altura dele. Com a visita do presidente Epitácio Pessoa, a prefeitura solicitou o arco em sua homenagem. Foi construído sob o comando de Ramos de Azevedo. Foi instalado na rua José Paulino, atual Praça da Luz, com Florencio de Abreu. Tinha 28 metros de altura por 27 metros de largura, Correio Paulistano. Vamos ver o que tem nesta foto. Nós estamos vendo o quê? Guardas. A charrete, ela tá fazendo uma curva. E do lado da charrete, nós vemos o quê? Trilho, a linha de bonde na rua. Isso quer dizer o quê? Que eles estão entrando na rua Florencio de Abreu. A Estação da Luz está aqui atrás. Aqui está o Parque da Luz e aqui está a Pinacoteca. Então, eles partiram da Estação da Luz, passaram por dentro do Arco do Triunfo e viraram na Florencio de Abreu. Que legal, bonito esse arco, né? Vamos ver essa outra foto. Ah, olha, agora a gente consegue ver a Estação da Luz no fundo, né? Então, 1921, Arco do Triunfo, presidente da República em São Paulo. Esse era o título do Correio Paulistano em 19 de 8 de 1921, data em que o presidente Epitácio Pessoa desembarcou na Estação da Luz. Em sua homenagem, a São Paulo Railway enfeitou a estação com guirlandas e o saguão com flores e folhagens, além de bandeirolas. Olha aqui, várias bandeirolas. E olha que interessante, bandeirolas aqui nas torres e aqui na torre principal do relógio. E olha aqui, ó, as linhas dos bondes aqui passando. E para a gente ter a perspectiva, tem um rapaz aqui, olha o tamanho. E o que está escrito aqui, ó? Salve Epitácio Pessoa, a cidade de São Paulo. Um U em forma de V. Que legal, hein? Então vamos voltar aqui para a parede que nós estávamos. Olha, tem uma foto aqui interessante. Vamos ver aqui. Misses. Em 1930, a estação recebeu as Misses do concurso Miss Mundo do Correio Paulistano. Nossa, olha a quantidade de gente, maioria homem. E as Misses aqui nos carros, ó. Aqui a saída da Estação da Luz, Parque da Luz, e aqui atrás a José Paulino. Nossa, olha como a estação ela era representativa, né, nesses períodos aí. E vários outros personagens, personalidades passaram pela estação. Esses são só alguns que tem aqui na galeria. E vamos continuar que ainda falta esse lado de cá, que a gente não viu. Vamos ver. Olha, aqui são alguns outros detalhes interessantes que tinham em torno da estação. Vamos abrir esse aqui para ver o que ele fala. Olha que beleza, como era bonito a Avenida Tiradentes também.
Então, o que a gente tem? A gente tem nesse primeiro plano as linhas, né? A rua, nós estamos falando de 1934. Não tem mais o bonde passando pelo viadutozinho que passa por cima da ferrovia. Veja que só tem carro. Mas ainda tem linha de bonde. Essa linha de bonde, ela tá ali, ó, na frente da Pinacoteca e na Avenida Tiradentes. Olha este monumento, e é o que fala aqui na foto, Monumento a Ramos de Azevedo. É um espetáculo esse monumento. Vamos ver. Inaugurado em 25 de 1 de 34, aniversário da cidade, na Avenida Tiradentes, em frente ao edifício da Pinacoteca do Estado, em homenagem póstuma a Ramos de Azevedo, que faleceu em 12 de junho de 1928, por meio de concurso. Em 1973, foi transferido para a USP, em frente ao IPT. Foto de 1952, de Sebastião A. Ferreira. Exatamente. Esse monumento, ele está até hoje na USP, em frente ao IPT. E era um ícone aqui na Avenida Tiradentes. Olha, imagina passar por aqui e ver este monumento, que beleza! Aqui é o seminário, já tinham aqui destruído um pedaço do seminário, que ele se estendia até o outro lado. Com a inauguração aqui da rua 25 de janeiro, eles destruíram a ala que era igualzinha a essa ala de cá. Eles tinham uma outra ala para cá. Só que os seminários, os padres, eles lotearam todo o terreno do seminário. O seminário, se eu não me engano, é de 1858, por aí, cerca desse período, tá? Aqui, Liceu Pinacoteca, aqui na fotografia de 1952, a gente já tem carros aqui passando. E aqui já era, ó, a entrada do Parque da Luz, ó, com 2 árvores. Já tinha sido modificado a parte de entrada do parque. Vamos ver essa fotografia? Ah, é o monumento aqui de perto. Olha que espetáculo! Do escultor Galileu Emandabili. É um conjunto escultório em bronze e granito e Itaquera. A altura total é de 23 metros e 70 centímetros, pesando ao todo 22 toneladas. O bronze no topo é uma alegoria do progresso, representa a figura do gênio montado e a mão a deusa Nice, personificação da vitória. Fotografia de 1952, sem referência. Olha só que espetáculo. Então, se hoje você quiser ver este monumento, ele tá lá na USP. Muito bonito, né? E ele tá de costas para a Pinacoteca, representativo também. Ramos de Azevedo era uma referência para a cidade de São Paulo, por isso que fizeram a homenagem a ele. Estamos chegando ao final dessa incrível visita. A última parte da galeria, que é esta referência aqui, ó. O atual restaurante. O que será que é isso? Vamos entrar aqui para ver? Então vamos lá. Olha, eu entrei aqui e já começou uma música. Vamos ver. O que seria? O atual restaurante Flor Café. É no térreo esse restaurante aqui. Ah, que legal. Muito interessante, né? Lembra que eu falei que tinha um restaurante atualmente? Ele tá mais ou menos no mesmo lugar do primeiro restaurante da estação. E como que era o restaurante da estação? Vamos tentar descobrir como que era? Ah, olha só. Nossa, a gente tá num restaurante.
Olha aqui ele. Olha, aqui a gente tem a perspectiva dos dois restaurantes. Mas olha só que coisa. Restaurante da estação. Foto de Guilherme Ginsley. Foi um dos poucos fotógrafos que registrou a área interna da nova Estação da Luz. Esta foto foi registrada cerca de 1910. O restaurante ficava no térreo, no mesmo lado do atual Museu da Língua Portuguesa. Olha que bonito. E olha que interessante, ao lado da cadeira tem alguma coisa, né? O que será que é? Será que era a famosa cuspideira que existia naquele período? Ou será que era para os cigarros, para o pessoal depositar o cigarro? Não tinha o cinzeiro naquela época. Nossa, e olha a luminária, que espetáculo! E o atendimento, olha como é que eram as coisas, né? E as colunas, que bonitas! No mesmo estilo do salão que nós vimos antes de pegar fogo, né? Os desenhos no teto, muito bonito. E aí a gente tem como referência aqui, a gente vê que as colunas já mudaram, né? No caso da outra fotografia, as colunas já são gregas, eles seguiram a arquitetura do saguão atual, então as colunas também foram modificadas, mas de qualquer forma continua muito bonito. Eu vou aproveitar, comer o meu lanchinho aqui e me despedir de você que me acompanhou nesta jornada. Aqui atrás eu só destaco, em 1929, a sociedade frequentadora da Estação da Luz, aqui para fazer uma configuração bonita aqui deste café. Eu vou comer o meu lanche, convido você a comer um lanche, a tomar um café, neste belo local, que foi muito bem projetado. Aqui, olha só, a Gare com o mar, muito bonito. E eu encerro aqui a apresentação. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado. Eu adorei a sua presença. E a gente se vê na próxima.